A vida só tem sentido quando se tem um amigo. O abraço é o melhor abrigo. Eu sou teu amigo, conta comigo. Já deitaste na praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciastes meu nome lá na praia. Eu larguei o meu bar. Essa música me traz uma saudade da infância. Eu ainda menino cantava essa canção lá na igreja, violãozinho, ei, coisa bonita. São tantas coisas, né, que a vida vai trazendo pra gente, né? Tantos momentos que a gente olha para trás e fala assim, nossa, como eu fui abençoado. A casa de onde eu vim, a simplicidade do meu pai e da minha mãe, mas quanto que eu aprendi naquela simplicidade, meu Deus. Meu pai era torneiro mecânico e eu me lembro uma fase que a gente ficou muito apertado financeiramente. E ele dizia assim, papai vai trabalhar um pouquinho mais. E eu me lembro que o meu pai chegava mais de 10, 11 horas da noite. Um homem que tinha saído de casa às 6 da manhã. E eu me lembro que ainda menino, nunca vi meu pai reclamar. Meu pai falava e passava uma imagem pra gente, como se fosse a melhor coisa do mundo. Papai está trabalhando um pouco mais. Hoje eu entendo que era uma forma da gente não sofrer. E também eu entendo uma outra coisa. Meu pai sempre tinha um olhar diferente sobre as coisas. Ele via um sentido nas coisas que muitas vezes eu não via. Tanto assim que no leito de morte, o meu pai continuava sorrindo. Eu me lembro que a enfermeira chegou para mim e disse, ele é um paciente diferente. A gente entra no quarto, ele sempre tem um sorriso. E eu me lembro como se fosse hoje, aquele sábado em que eu entrei naquele quarto. E eu não sabia que eram os últimos momentos do meu paizinho. E eu falei, e aí, pai? Ele falou, filho, papai já está indo lá, em direção do nosso Deus. Deusão, como ele chamava. Deusão está me esperando. E eu vi um entusiasmo nele, né? Eu disse, mas, pai, tudo bem? O senhor tudo bem? Ele falou, filho, eu gostaria tanto de continuar aqui, porque aqui é muito bom. Mas o pai está quase sem respirar, está com muita dor. Então, tenho certeza que lá vai ser mais lindo ainda. E foi assim que eu me aproximei dele e disse, pai, me dá a sua bênção. E ele traçou o sinal da cruz na minha testa. E disse para mim assim, você vai fazer ainda muita coisa bonita, filho. E eu tinha certeza que ali era a despedida. Dei um beijo na testa dele. E fui saindo do quarto. 2 horas depois, meu pai faleceu. Até hoje eu penso, que jeito diferente de morrer, né? Porque sempre que eu penso em morte, eu penso em um ambiente de mais tensão, né? E o meu pai, feliz, rindo, um pouco triste, quase que falando assim, que peninha, tô indo, mas o Deusão está me esperando lá. Eu entendi um pouco mais da vida a partir do encontro com o meu pai. E principalmente nos encontros
mais difíceis. E esse da morte foi um dos mais difíceis. Que tudo o que eu não queria era ver o meu pai partindo. Mas depois da partida dele, eu entendi que a minha vida também era uma forma de fazer uma homenagem ao meu paizinho. Tanto assim que no dia seguinte à sua morte, eu estava em condições, inclusive, de vir aqui na Rede Vida e fazer o meu programa. E aí eu pensei, nossa, mas que força é essa? E eu me lembro que assim, era uma tristeza, mas ao mesmo tempo uma tristeza cheia de esperança. Então eu hoje me uno a todos aqueles que estão vivendo uma dor, sabe? E nessa madrugada, 6 minutos de um novo dia que está só começando, que a sua dor, ela se preencha com significado, com sentido. Porque se tiver sentido, até a morte não nos assusta. Eu não estou falando isso de uma teoria, eu estou falando isso porque eu aprendi isso com meu paizinho, que agora está lá nos céus, intercede, clama, pede a Deus, tenho certeza, não só por mim, mas pede a Deus também por você, telespectador da Rede Vida. Obrigado pelo seu carinho comigo, viu? Obrigado por ser companhia também. Você diz assim, Dalcides, você é a minha companhia, mas você também é a minha companhia, porque em cada madrugada os nossos corações se unem. E que bom que nós estamos no coração misericordioso do Senhor. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado, Senhor, por esse encontro com o teu coração. Chama o meu nome, Senhor. Me coloca em pé novamente. Me dá forças para mais um dia. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado. Buscarei outro sabes bem que meu barco eu não tenho. Tem uns padres que passam por aqui e eu tenho assim um carinho especial. Eu tenho um carinho especial pelo padre Christian Shankar. Esse menino é um menino de ouro, de ouro. E ainda mais quando ele diz assim, a minha mãe te acompanha, Dalcides, a minha mãe te quer bem. E eu fico todo feliz. Sacerdote. Ele foi ordenado sacerdote em 2005, 27 de agosto, na Diocese de Divinópolis. E atualmente é reitor do Santuário São Frei Galvão, em Divinópolis. Ele é especialista em inteligência emocional, mais de 15 livros lançados. E tem, assim, um carinho muito grande também pela Rede Vida, porque sempre que pode ele passa por aqui. Meu bom padre, a sua bênção. Bom dia. Bom dia, Deus abençoe, Dalcides. Uma saudação toda especial a você que está conosco. Espero que seja um dia especial para todos nós. Posso fazer, assim, perguntas pessoais? Porque eu vejo esse menino brilhando na internet. Meu Deus do céu, milhões e milhões de seguidores. E é gente que, assim, o provoca de todas as formas. E, ao mesmo tempo, ele sempre com esse sorriso. Então, eu quero começar conhecendo um pouquinho mais, assim, esse ser humano e esse coração. Ô padre, você está sempre de bom humor mesmo ou tem dia que você está meio bravo? Não, tem dia que eu fico meio bravo, né? Mas eu tento ser de bom humor. O meu gênio é mais tranquilo mesmo. Eu lido com as coisas com mais tranquilidade. Você disse uma coisa na abertura que eu penso que é um dos grandes segredos da pessoa feliz. Porque a dor, ela nos rouba tanto o passado como o presente, como o futuro. E elas nos prendem no aqui e agora. A dor dói que parece que não vai passar, né? Mas você disse uma coisa que para mim é magistral. A gente olhar na nossa história os sinais da presença de Deus. Tem um exame de consciência que a gente faz antes de dormir. O padre faz toda noite, espero que você faça também. O que esse dia não foi bom? O que esse dia foi pecado? O que esse dia eu desagradei a Deus? Mas tem um exame do consciente, que é melhor, mais importante. Onde que Deus agiu na minha vida no dia de hoje? Onde que eu fui um pouquinho de Deus na vida de alguém? Então esse é o segredo, viu? Para você ser uma pessoa mais feliz, mais tranquilo, mais sereno.
olhar a sua história e anotar as graças de Deus na sua vida. Eu tenho lá em casa, eu fiz num curso que a gente teve que fazer a história da vida, eu achei muito interessante, porque a minha história ficou um pouco perdida. Aí lá a gente colocou o dia que a gente nasce, o dia do batizado, o primeiro dia de aula, e eu fui preenchendo aquilo. E eu tive uma ideia maravilhosa de anotar de verde as ações de Deus na minha vida. Aí eu lembro o dia que eu fui para o seminário, o dia que eu caí, não quebrei o braço, e está tudo anotado lá. Nos meus dias mais cansativos, eu volto nesse rolo e vejo quanta coisa boa Deus fez. Foi assim com o Davi. Davi, quando foi derrotar o gigante de Golias, ele falou com o rei lá, não, Deus me livrou do leão, ele me livrou do urso, ele vai me livrar desse gigante também. O gigante é do presente, mas o que Deus já tinha feito na vida dele iluminou aquilo que ele deveria fazer. Então, eu achei magistral quando você diz no início que é preciso revisitar a nossa história e ver ali o carinho de Deus. Isso é fundamental. Revisitar a nossa história. Então, eu queria revisitar um pouquinho a sua história. Eu andei lendo muita coisa sobre a vida, né, do nosso padre Christian e algumas coisas me chamaram a atenção. Por exemplo, eu lendo, eu disse assim, nossa, eu não imaginava que a concepção do padre, a mamãe dele não estava casada. Ela estava namorando. Isso. Não é isso? E de repente ela ficou grávida. Ô padre, mas uma coisa me chamou a atenção. Essa frase aqui. Eu nunca sonhei fazer o que eu faço hoje. O meu sonho era ser padre em Carmo do Cajuru. Isso mesmo. Né? Só que teve ali uma concepção que talvez fuja um pouquinho daquilo que a gente fala, nossa, o normal, dentro daquilo que se espera. Porém, Deus se aproveitou até disso para fazer com que sua mãe, diante de Jesus, na Eucaristia, diante do sacrário, colocasse a mãozinha dela lá e oferecesse você. Quer dizer, no meio de dor, de sofrimento, de uma história assim, um pouco complicada, diferente, mas ao mesmo tempo a graça de Deus atuando. Você vê a graça de Deus desde aquele momento? Claramente, claramente. Porque a minha mãe, ela conversou com o padre José Neto nesse dia e ela contou para ele que rezou. Ela estava grávida, ele conhecia aqueles padres antigos que estavam na paróquia, então ele conhecia o Sr. Bismarck, a Dona Alice, que eram os pais da minha mãe, falou assim, Ana Maria, toda vida que vem é uma bênção. Pode ser que o início não foi bom, mas o final pode ser abençoado. Aí ela contou para ele, eu estava ali no sacrário, rezei e tive uma visão, Padre José, de um padre de cabelo preto, celebrando missa, eu acho que é o meu neném, e eu consagrei ele a Deus. Se for um menino, que ele seja um sacerdote. O Padre José não gostou não, ele ficou nervoso com ela. Falou, não faça isso, senão você vai contar para ele, ele vai ser padre para te agradar, e vai ser um padre infeliz. Milhou um bom marido, que é um mau padre, viu? Aí levou ela na sacristia, ela pôs a mão na Bíblia, ele era rígido, falou, você vai jurar que não vai contar para ele o seu voto. Aí minha mãe disse, mas quando que eu posso contar? Ele falou, se ele ordenar. Então minha mãe nunca falou nada de padre. E eu lembro pequenininho, com meus 6 anos, brincava de missa, consagrava bolacha Maria, suco de uva, ia na igreja, ficava doido para ser coroinha. Só que na época só podia ser coroinha depois da primeira comunhão. Não, eu já tinha túnica, tinha tudo. E minha mãe vendo aquilo, e ela dizia para ela mesma, né? Eu ofertei e Deus aceitou. Aí depois que eu ordenei padre, no dia 28 de agosto, eu ordenei dia 27, dia 28 foi a primeira missa, teve um almoço. Quando eu cheguei em casa, estava lá na minha cama uma carta, vários papéis escrito, sua história. Ela foi escrevendo, durante esses anos todos, os sinais que ela via que Deus tinha aceito o filho dela para padre, né? Meu Deus do céu, que coisa mais... Foi bonito. Não, isso é muito forte mesmo, é a ação de Deus, né? E Deus vai interferindo, vai agindo na história da gente e muitas vezes a gente acha assim que a gente faria melhor, mas olhando hoje para a sua história, a gente fala assim, nossa, como Deus foi lindo, em cada detalhe ele estava ali. Ele pensou em cada detalhe, ele colocou a mão poderosa dele em cada momento, inclusive naqueles momentos em que talvez a sua mãe se sentisse tão fragilizada. Hoje o Brasil todo conhece, né, a sua mãezinha, como é que é o nome todo dela?
Ana Maria de Oliveira. Ana Maria de Oliveira. Todo mundo, assim, tem um carinho tão grande por ela também. Eu vejo pelas redes sociais e eu percebo que ela tem uma participação muito ativa na sua vida. Você mora junto com a sua mãe mora junto com você? Não, eu moro em Divinópolis, ela mora em Itaúna. É coladinho, de carro 25 minutos a gente vai. Ok. E eu, na minha casa, tenho o quarto dela. Então ela fica um pouco em Itaúna, fica um pouco comigo e nas viagens que eu posso, eu a levo também. E é uma festa, viu? E ela tem sempre uma participação, assim, ela te orienta em alguma coisa, ela abre seus olhos para alguma coisa, ela fala alguma coisa que depois te inspira a uma homilia, por exemplo, uma pregação? Ah, constantemente, ela não para não. E a minha mãe, eu falo, ela tem boca de Deus, viu? Ela falou, não, meu filho, eu posso acreditar. Ela acompanha de perto as coisas. É uma pessoa de muita oração. E eu falo com ela, porque a minha mãe tá aí, ó. Ela fala, não, Cris, quando eu tirar foto comigo, fala pra eu arrumar o cabelo, pra eu passar um batom. Eu falei, não, mas eu gosto de mostrar a senhora como a senhora é. A senhora é assim, não fica... Ah, não, então tá. E o pessoal acostumou e gosta dela, né? Porque ela é muito festiva, faz amizade com facilidade. Quando eu fui lendo, né, a sua história, quando eu fui conhecendo um pouquinho mais, eu fui admirando também o seguinte, me dá a impressão que, assim, não é que você, desde pequeno, quis ser um padre famoso, ou então, já nos inícios do seu sacerdote, você tinha, assim, a pretensão de ser alguma coisa. Parece que as coisas vão acontecendo, entre aspas, meio magicamente na sua vida, e você vai vendo a grandiosidade de Deus na sua vida, mas parece que vai pegando você um pouco de surpresa, porque eu vejo uma bondade no seu coração, ao mesmo tempo uma simplicidade, e alguém que é o que é. E essa transparência, eu acho que é a maior prova de que você não tem, assim, aquelas ambições, aquelas coisas que muitas vezes vão tomando conta do coração da gente. Parece que você vai ficando feliz e tomando posse de algo que vem como presente na sua vida. Ao menos é essa a impressão. Não, é assim mesmo. E eu não me iludo com essas coisas. Não me iludo. Ah, tantos seguidores, televisão, missa cheia. Para mim isso é muito relativo. Né? Foi acontecendo mesmo, né? Eu penso que aquilo que a gente não busca, Deus ele oferece. A gente buscar coisas que não tem a ver tanto com a evangelização, mas com a autopromoção, acho que não confere muito aquilo que Deus quer, não. Acho que é por causa que as coisas deram certo assim. Eu lembro do meu saudoso bispo, Dom Belvino, já falecido. Ele viu que no início, né, até no tempo seminarista, eu tinha facilidade de reunir muita gente. Então eu pegava retiro, adorava pegar retiro, noite de louvor, seco de Jericó. Aí ele já via um padre diferente, né? Aí ele falava comigo assim, Christian, você vai ordenar diácono e vai ordenar padre. Vou te falar uma coisa, viu? Ou vai dar muito certo, ou vai dar muito errado. Você é diferente, viu? Aí passaram uns tempos, ele me levou para Nossa Senhora Aparecida, foi lá que a missa começou a encher, que eu fui depois lá para Canção Nova, ele falou, não é que deu certo, né? Quer dizer, eu nunca corri atrás dessas coisas. E eu digo muito, eu admiro pessoas assim. As pessoas que me cercam, geralmente eu tenho dificuldade com pessoas muito oferecidas. As pessoas que ficam comendo pela beirada, eu vou fazer isso para chegar ali. Eu não gosto de ser assim, eu tenho dificuldade com gente assim. Tanto que os que trabalham mais perto de mim são todos muito discretos, né? Quer dizer, se convida, eles vão, se não convida, não vão. Eu também sou assim, né? Eu até brigo com eles de vez em quando. Eu fico até meio assim, olha, não me ofereça. Não me ofereça. Se alguém me convidar, nós vamos. Se alguém não convidar, não faz jeitinho para eu ir, não. Ah, mas vamos arrumar um jeitinho para o senhor ir em tal programa, até um evento. Falei, não, nem sonha. Se convidar, eu vou. Se não convidar, não tem problema nenhum, não. E assim as coisas vão. Eu acho que é melhor a gente viver assim, né? Com mais simplicidade, ser mais acessível. Tem uma autenticidade, eu acho que isso é fundamental. E o povo vê isso, né? Tem uma autenticidade. Algumas vezes você é um pouco polêmico, né, padre? E eu vibro com as suas polêmicas. Me divirto com as suas polêmicas. Tem polêmica que ele entra sozinho. Tem polêmica que ele entra junto com a mãezinha dele. A dona Ana. Mas eu não sei se vocês viram, mas tem assim umas polêmicas que aí quem está em casa fala assim, mas como assim, Dalciso, o que acontece? De vez em quando, ele fala... Teve uma época, gente, não sei se vocês se lembram, é que hoje em dia as coisas passam de uma forma tão rápida que a gente fala assim, olha, houve uma época em que se tinha aquela bebê, aquele bebê... Tudo passa rápido, né? Não é? Parece que é coisa lá de outro século, mas não é, não. Bebê reborn, é isso. Aí você fala assim, eu não faço batizado de bebê reborn. Gente, lembra aqueles bebês assim que eram bem característicos, né? De repente, você, no auge daquela polêmica, ergue a sua voz e fala assim, gente,
vamos tomar cuidado aí que nós estamos ultrapassando os limites. E isso causou, na época, Sim. no momento, uma certa revolução. Olha o que o padre falou. Mas você falou o básico. Quem é batizado é o ser humano. Sim. Não é uma boneca. E você disse que não ia fazer o casamento de o batizado de uma... Mas o contexto as pessoas não conhecem e também a gente não pode expor as pessoas, né? Mas ligaram lá para o santuário, de verdade, 2 pessoas sérias, porque a secretária conhece uma delas. Então não era piada, né? Uma pode ser, não sei, mas uma séria, falando que ela era muito sozinha, a gente entende a solidão, e que ela ganhou um bebê, esse bebê reborn, né? A polêmica do bebê reborn, né? Ganhou... E minha mãe entra na minha, né? Meu bebê reborn. Aí falou que ela ganhou um bebê reborn e que ela sabia que a igreja, claro, tem os sacramentos para ser humano, mas que o bebê faz tão bem para ela que se eu não podia abençoar o bebê. Aí aquela resposta foi uma crítica, foi bem. Ela falou, olha, não batiza o bebê reborn, não abençoa o bebê reborn, não sei o que, bebê reborn. E na época estava um auge, isso aí, meu filho, mas alastrou igual pólvora. E muitas pessoas, interessante, Alcide, muitas pessoas nos comentários dizendo que não haveria mal de conceder uma bênção a um boneco. Se as pessoas perderam um pouco o senso da realidade, né? Quer dizer, e uma coisa básica virou uma polêmica totalmente desnecessária. Mas que ligou gente pedindo bênção, isso aconteceu de verdade. Teve uma outra polêmica que foi sobre o Roberto Carlos. Roberto Carlos, eu tenho visto assim, alguns shows dele, e o Roberto Carlos parece que em alguns momentos ele talvez não tenha conseguido mais se controlar tanto, né? Tanto assim que dá bronca em um, deu bronca em outro, tal, às vezes por causa do barulho no show e assim por diante. E aí a sua mamãe fez uma crítica que eu achei maravilhosa. Qual foi a crítica? E ela é muito engraçada. A dona Ana, eu sou fã da senhora. A senhora devia ter um programa na televisão. Dona Ana. Ela é muito engraçada. Mas ela tem, na Evangelizar, chama Fala Mãe. Maravilha. Ótimo. É deitar na cama, põe peruca, pega boneco. Mas eu estava lá em casa, na casa dela, né? Eu não sei o que eu estava fazendo no meu quarto. E ela estava fazendo almoço. Eu estou estudando a minha mãe assim... Quando eu estou aqui... Aí eu lembrei do Roberto Carlos, porque ela estava vendo uma reportagem, porque isso rodou o Brasil, né? O Roberto jogando flores assim, eu não sei se ele perdeu a paciência, aí jogou a flor numa pessoa, uma coisa assim. E minha mãe cantando, falou assim, ô mãe, o que a senhora viu aí no jornal do Roberto Carlos? Só que eu liguei o celular. A minha mãe, eu não gostei. Ele ficou jogando a flor assim, sem paciência, nem beijava a flor direito e com a cara ruim. Eu, se fosse no show, tinha que me dar a rosa com carinho. Ele tá muito sem paciência. E eu também tô muito sem paciência com ele. Aí eu gravei só isso, né? Porque assim, eu tava rindo da minha mãe. Porque a gente, do Roberto, a gente não tem nada contra, é claro. E eu fiz uma postagem simples, né, da minha mãe, falando, meu filho, mas teu... O que falar, viu? Os que não gostavam mesmo. É isso mesmo, dona Ana. Os que gostam muito do Roberto, né? Ah, você está criticando o Roberto Carlos, não sei o quê. E quem me acompanha sabe que não foi nada contra o Roberto, porque eu acho a minha mãe muito engraçada e ela fica nervosa de verdade. Daqueles vídeos não é nada programado, não. Eu ligo o celular, eu gravo. Tudo que é programado, a gente o pessoal não gosta, não. Aí eu liguei o vídeo e ela estava nervosa mesmo. Ele assim, ó, tem que ser mais caridoso, tem que perdoar as pessoas. Meu filho, mas tem uma polêmica danada. eu acompanhando tudo isso aí, e uma coisa, sabe que as pessoas mais gostam é da autenticidade, né? É da verdade. É da verdade, da né? verdade. Tanto assim que, se a gente faz um esforço ao longo da vida de ser muito perfeitinho, né, nas coisas, né? Mas, na verdade, o que a gente gosta mesmo é da verdade. Veja os nossos amigos. Os nossos amigos não são pessoas perfeitas, mas a gente, em geral, escolhe os amigos pela verdade desse relacionamento. Não é conto de fada, sabe? Porque conto de fada também, você já percebeu que, viveram felizes para sempre. Nossa, uma dificuldade gigantesca, se encontraram. Por que esses contos de fada, eles terminam ali e viveram felizes para sempre? Certa vez eu disse isso numa palestra. Porque vai ter a segunda-feira, vai ter a terça. E se a história não terminar ali e viveram felizes para sempre, ela vai ser uma história real, pé no chão. E aí vai chegar o mau humor na segunda-feira, vai ter o pequeno desentendimento na terça. Então, a gente é muito levado a imaginar, às vezes, a vida como se fosse
essa história bonita, essa história perfeita e viverão felizes para sempre. Isso só vale para contos de fada. A vida de cada um de nós tem suas lutas, suas quedas, seus dias de tristeza. Só que a gente está vivendo num mundo que eu estou desconfiado, padre, que a gente não pode mais nem mesmo ter tristeza. O que tem de gente, por exemplo, se você está assim, um dia mais chateadinho, está mais quietinho, nossa, o que é que está acontecendo? Mas por que está triste? Mas vamos fazer alguma coisa. Parece que não se respeita nem mesmo quando a gente perde alguém, por exemplo. E a gente quer o nosso momento de isolamento, aquele momento em que você quer aquela intimidade sua, de poder chorar. Parece que a gente está cada vez mais com menos possibilidade de expressar aquilo que a gente sente. E a vida muitas vezes é choro, às vezes é solidão, às vezes é dor. E a gente tem o direito de viver isso. A gente está vivendo num mundo que parece que todo mundo tem que estar animado o tempo todo, tem que estar fazendo alguma coisa o tempo todo, tem que estar postando coisas na internet sempre para cima, bem, para motivar todo mundo. Mas tem dia que a vida não é assim e está tudo certo que a vida não seja assim. Exatamente. Teve até um comentário que eu achei interessante, mas a gente não fica respondendo, né? Porque o ser humano é assim, ele se concentra muito no negativo, né? Aí o pessoal que falou, padre, o senhor faz uma postagem, tem milhares de comentários, o senhor vai ficar respondendo negativo? Hater sempre tem, olha o positivo. Mas eu notei uns comentários assim, ó, quando eu comecei a postar mais da minha mãe, lá em casa, na casa dela, alguém comentava assim, vocês estão filmando aonde? Eu não respondo essas coisas. Alguém respondia, é a casa da mãe do padre. Aí a mulher respondia, duvido. Aí eu falei, mas será o que a pessoa está insinuando? Mas depois a pessoa comentou que viu várias filmagens da minha mãe e viu que é a casa dela mesma. Porque ela comentou assim, não, eu achei que a casa do Padre Christian, da mãe do Padre Christian, era uma caixa luxuosa. Ela estava gravando essa casa para fazer média. Só que a gente filma toda vez lá, eles viram que é a casa dela mesma. Você vê como que a pessoa tem na cabeça, ela cria uma situação que não é a real, né? Ah, porque a mãe do Padre Christian, ela mora numa mansão. Não é a casinha dela lá, que a gente reformou para ela, uma casa simples. E lá eu fui lá na cozinha, ela, com as panelas dela, na sala, na capelinha dela. Aí que as pessoas viram que era a casa de verdade. Como que existe o pré-conceito formado, né? Ah, isso aí não é. E era, sempre foi, né? Ô, padre, tem vários, assim, casos de pessoas que nos escrevem e pedem conselho. Imagina o privilégio. Ô, Mauro, você vai contar um pouquinho da sua história e hoje você vai ter o privilégio de ouvir o Padre Christian falando uma palavra que seja inspirada para você. Vai lá. Meu filho sempre foi esperto, cheio de perguntas, mas depois que terminou os estudos, se fechou no quarto. Diz que não quer trabalhar nem estudar. Diz que o mundo lá fora pesa. E eu, como pai, fico aqui tentando entender e preocupado. Queria ajudar, mas às vezes parece que minhas palavras não chegam. Só queria ver ele acreditando de novo em alguma coisa. Se puder, me diga uma palavra. Às vezes, vindo de outro canto, ela faz mais efeito. Esse é o Mauro. Seu Mauro, em outras palavras, está dizendo assim, ó, estou meio perdido. Não sei o que fazer com meu filho. Não quer estudar, não quer trabalhar. Eu não sei. Ele está aqui em casa, não quer sair. O que é que está acontecendo com esse filho? Eu não sei se é o caso do filho do senhor Mauro, mas eu atendi ano passado 3 casos idênticos a esse, e 3 rapazes. Os 3 estavam com depressão, né? A depressão tem pego muitos jovens, adolescentes, as pessoas se isolam, porque há um padrão, não vamos colocar todo mundo na mesma fatia de bolo, mas há um padrão. O que se espera de um adolescente, de um jovem? Energia, amigos, trabalho, estudo, namoro, esporte, quer dizer, a maioria está aí, não é? Agora, à medida que a pessoa ela vai se isolando da mesma família, da família, não tem amigos, não sai, não quer trabalhar, está isolado no quarto, isso não é um padrão normal de comportamento. Claro, aí tem a oração do pai, que é um grande intercessor,
tentar chegar no filho, ser muito mais presença do que palavra, mas é preciso, neste caso, o meu aconselhamento, buscar uma ajuda mais especializada, né? Tentar levá-lo, né, alguém que possa conversar com ele, por exemplo, um amigo antigo, tentar levar, porque a maioria dos casos de isolamento existencial, a questão do não trabalha, não estuda, não sai do quarto, não conversa. A hora que esses nãos começam a ficar 3, 4, 5, já é um alerta que há um desequilíbrio emocional ou talvez psicológico. É preciso conversar com ele, ou o pai, ou alguém, ver se aconteceu algo na vida dele que o fez se fechar. Uma decepção, um namoro não correspondido, uma traição de uma amizade, são N motivos. E principalmente, Dalcides, o mundo que nós estamos vivendo, infelizmente, não é da nossa geração. Porque nós acostumamos, de pequeno, a cair, levantar, limpa a poeira e continua. Eu lembro-me, no sítio, uma coisa simples, fazendo correlação ao filho do senhor Mauro aí. A gente brincando no sítio. Quando é que a gente via, não sei no seu caso, mas eu brinquei muito no sítio. Quando é que eu via um primo meu que a gente machucou? Qual é a hora que a gente via que machucou? Na hora do banho. A hora que a mãe ia dar banho no sítio, que descia água, que vinha um sabão, quer dizer, você estava tão envolvido na brincadeira, estava tão encantado, que você caía, você nem viu que machucou. Hoje a criança nem caiu direito, ela já para de brincar. Ela já se isola, ela não quer brincar, não quer interagir. E isso vai nas faixas etárias da vida. Há uma teoria que o senhor Mauro pode ler, que ele vai gostar muito, que é a teoria dos setênios, é dos romanos da Idade Média, que até hoje é muito estudada na questão da psicologia e da terapia ocupacional. Que a cada 7 anos nós começamos um ciclo novo. Então, o ciclo principal é de 0 a 7. É aí que tudo acontece. Depois de 8 a 14 é uma sedimentação, depois de 15 a 21 é uma repetição e depois de 22 para frente é um padrão de liberdade. É preciso ver nesses 3 ciclos anteriores o que pode ter acontecido com seu filho que levou ele nesta idade, que seria de abertura, de fechamento. E nada é por acaso, né? É preciso encontrar a causa. Mas o pai tem que ser muito presente, muito mais com a presença do que com palavras, mas buscar uma ajuda é muito importante também. Ó, nós estamos fazendo um programa realmente muito especial, o Padre Christian Chacar. Ele tem, assim, uma espiritualidade que toca o coração de muita gente. E o fato dele estar aqui conosco é realmente um privilégio para nós. Eu queria que você seguisse ele nas redes sociais. Por quê? Pelo seu bem. Ele não precisa de mais seguidores, não é isso. Mas você está precisando de uma palavra dele. Então, para seguir o Padre Christian nas redes sociais, qual que é o melhor caminho, Padre? O Instagram é o principal, né? É Padre Christian, com CH. Minha mãe caprichou também, né? É CHRYSTIAN. Sempre lá, Padre Christian. Então não é nome artístico, é nome não, é mesmo. De verdade. Aqui, ó, tá aparecendo na tela aí. Padre Christian, né? E outra coisa, a gente sempre mistura. Conselho tem muitos, né? Alguém me falou assim, Padre Christian, você tem que separar suas coisas. O seu Instagram é muito misturado. Eu falei, o que é misturado? Eu vou lá, tem evangelização. Depois tem o senhor jogando bola com seu sobrinho. Depois tem o senhor rindo com sua mãe. Depois tem o senhor fazendo evento. Você tem que ter um Instagram de evangelização, um Instagram da sua vida, um Instagram... Eu falei, não, mas a gente é tudo isso, né? Eu acho que é por isso que deu certo. Porque a pessoa viu um vídeo engraçado, com um aí que rolou muito. Eu falando assim, minha mãe me bateu uma vez na vida, o resto foi tentativa de homicídio. Aquilo rolou. O pessoal começou a falar, mas quem que é esse padre? A hora que eles entram no meu Instagram, tem eu com a minha mãe, tem eu contando o caso, mas tem evangelização, tem pregação, esses recortes brancos, aí eu faço questão. A cada 2, eu coloco um. São frases não religiosas, mas que falam da vida. Olha lá, ó. De uma coisa você pode estar certo. Quando todo mundo quer saber, é porque não é da conta de ninguém. Aí passa ali, tem uma ilustração, né? O primeiro passo para conseguir ajuda é ter coragem de pedir ajuda. Então eu trabalho evangelização, trabalho evento, os eventos que eu vou estar. Isso aí eu pus hoje, ó. Eu com meu sobrinho, ó, o Marcos Henrique. Bonitinho ele, viu? Falou, seu Dinho, vou jogar bola. Eu não sei jogar bola, não. Com meu sobrinho eu jogo. Ficamos jogando, brincando. Aí você vai nos comentários. Aí você vê como que um vídeo simples
toca as pessoas. Padre, como é bom ter tempo para a nossa família. Um pai escreveu, quanto tempo eu não brinco com meu filho, ele cresceu e eu não vi. Então é um trabalho assim que a gente faz no Instagram, né, falando de fé, de vida e colocando a pessoa aí em sonhos realizáveis, né? Falando em família, ultimamente você tem feito várias assim, palestras, cursos e ao mesmo tempo momentos de formação tocando nesse tema família. Tem alguma coisa que tem chamado a sua atenção, que você tem dito, por exemplo, e que as pessoas, ouvem isso e você fala, é um pensamento tão comum, mas ao mesmo tempo dito por você, tem tocado, mexido na vida de muita gente. Sobre família, o que é que você tem mais destacado? Eu tenho falado muito sobre as feridas da família. E eu brinco muito com eles, não é? Do termômetro familiar. A pessoa está passando mal, você põe o termômetro, você vê. Como que eu sei que a minha família não está bem? Que a minha família está doente? São vários sinais, mas eu trabalho que é a comunicação, é a conversa, né? O diálogo. As pessoas hoje não dialogam. De vez em quando lá em casa eu compro pizza e eu gosto muito que eu pergunto para eles assim, vocês querem sempre comer pizza com o Jim, meu sobrinho, por exemplo, né? Não, traz para cá. Eles gostam de ficar na casa, que a gente brinca mais. E eu vou buscar pizza, o meu irmão vai, e toda vez nós comentamos a mesma coisa. Pizzarias lotadas, com um som muito alto e ninguém conversando. As pessoas não conversam. E como que eu vou manter um relacionamento saudável com alguém onde não há diálogo, né? A própria palavra de Deus. Deus conversa com a gente o tempo inteiro, pela palavra. As famílias hoje não conversam. Então tem muito celular, canal de streaming, o pet tem mais atenção que a família e daí por diante. Então eu digo muito, olha, você quer reconstruir a sua família, reserve tempo de diálogo. Com dicas simples, almoço à mesa, televisão desligada, sem celular. Chamar o filho, perguntar como ele está, conversar com a mãe, ajudar na cozinha, sair juntos. São coisas muito simples, né? Ontem mesmo eu estava aqui fazendo lá junto ao Tony Alisson, na escola lá, uma palestra para os pais. Tinham 1000 pais lá, 1000 pessoas, né? E eu falava coisas simples, não falei nada complicado. E no final as famílias falam, padre, o senhor falou o ABC e que a gente esqueceu, né? Então esse é o principal. Você quer uma família mais unida, mais concisa, não é? Que vocês dialogam. Porque família reunida não é sinônimo de família unida. Que a família reúne para aniversário, ano novo, Páscoa, todo mundo reunido. Mas nem sempre a reunião revela uma família unida. E não existe união sem o diálogo. Então a conversa, ela é fundamental. O Renan escreveu para a gente e tocou nesse assunto. Acho que você vai poder ajudá-lo. Vai lá. Sinto que aos poucos deixei de ser suficiente para ela. O sorriso dela já não brilha do mesmo jeito quando me olha. As conversas ficaram curtas e a distância entre nós parece crescer a cada dia. Tento me aproximar, mas parece que tudo o que eu faço nunca é o bastante. E é doloroso perceber que o amor ainda está ali, mas eu me sinto fora do alcance, impotente diante do que já não consigo mudar. Às vezes, só queria voltar a ser o homem que ela via, aquele que ela amava sem questionar. Antes que tudo se perca de vez, gostaria de uma palavra. Bonito. Esse é um problema que muitos casais enfrentam. Eu acredito, como padre, claro, né? Um padre que está falando. Não acredito em reconstrução matrimonial sem Deus. Isso aí é falácia, né? Ele vai durar um tempo, é uma mudança circunstancial, mas depois o casal ele volta nas mesmas mazelas. Sempre que eu atendo algum casal que está com dificuldade no relacionamento como o seu, meu conselho número 1, fazer um retiro conjugal. É dar um reset. Você que tem computador sabe o que é isso. Você está mexendo no computador, o negócio começa a não funcionar, o que você tem que fazer? Primeira coisa, todo técnico ensina, desliga o computador e liga de novo. Muita coisa resolve. Celular é assim. O celular está travando, desliga o celular, liga de novo. Quanto que o casal consegue fazer esse reset, esse recomeço, num retiro conjugal? Porque lá Deus vai entrar na história. Deus vai entrar na história. E o primeiro passo é esse, o passo da espiritualidade. O segundo passo é das atitudes concretas diárias.
Amor não é sentimento. Muitos casais acham que o relacionamento está ruim porque terminou. Acabou a química. A gente não é aquele casal que era lá atrás. Mas não é, meu filho. Como que vai ser? Não é? Tem gente que acostumou com aquele calor do início do relacionamento. Todo início de relacionamento, os poetas brincam que são aquelas borboletas do estômago, né? É o calor, eu quero estar com o outro, é beijo, é cheiro. À medida que o relacionamento vai se aprofundando, essas coisas todas passam. O amor, ele fica mais decisivo, os problemas podem interferir, o amor, ele vai sendo amadurecido e é preciso sempre diálogo, redescobrir a conexão e perguntar para o cônjuge, né? No seu ponto de vista, o que nós poderíamos fazer para retomar o primeiro amor. Nunca é o caminho de mão única. É o marido que tem que mudar. Não, são os dois. Quando os dois querem, qualquer relacionamento, ele reconstrói. Qual que é o único relacionamento que não tem jeito? Jesus que falou. Qual que é o único casamento que você pode chutar o balde, pode acabar com isso aí que não vai ter solução? Qual? Quando um dos dois tem um coração duro. Que eles perguntaram para Jesus, é lícito o homem despedir sua mulher? Jesus falou assim, olha, no início não era assim. Deus fez homem e mulher e disse, a mulher deixará seu homem, seu pai, sua mãe, se unirá ao seu marido, será uma só carne, blá, blá, blá. Aí eles falaram com ele, mas Moisés autorizou dar a lei de divórcio. O que Jesus respondeu? Foi por causa da dureza dos vossos corações. Então, se o marido endurece o coração, se a mulher endurece o coração e fica impermeável, não há o que fazer. Tem um caso, contar rapidíssimo, de Napoleão Bonaparte, que ele estava conversando com um bispo da França da época, e ele falava, né, que é preciso deixar Deus entrar no coração, nós precisamos deixar Deus molhar a nossa alma, encharcar o nosso espírito. Aí Napoleão falava que ele sempre foi envolvido da religião. O que o bispo fez? Ele disse para Napoleão, estava perto de uma fonte, né? Pegue aí dentro da fonte uma pedra molhada para mim. Napoleão pegou. Ele falou assim, essa não está molhada. Napoleão, não, está molhada. O bispo foi jogar a pedra no chão, a pedra abriu. Falou, olha, ela está totalmente seca. Essa pedra está aqui dentro durante décadas e nenhuma gota de água entrou no coração, quer dizer, entrou, né, naquela superfície. Ou seja, um coração endurecido, ele não consegue amar, ele não consegue se sentir amado, ele vai exaltar os defeitos, minimizar as qualidades e o casal ele vai se distanciando. Então, o conselho resumido, primeira coisa, procure Deus, procure celebração de missa, procure um retiro, procure rezar juntos e vai no relacionamento melhorando o que pode ser melhorado, na certeza de que não existe casal perfeito. O casal está por ser feito, com atitudes diárias e o perdão geralmente é o laço que amarra toda essa história. Penso que assim a coisa se resolve. São 42 minutos de um novo dia que está só começando. Eu quero fazer um convite para você se tornar benfeitor dessa obra, mas antes eu vou trazer um testemunho para você entender o que acontecem aqui na Rede Vida, coisas lindas, maravilhosas, em vários horários, né? Porque nós evangelizamos 24 horas por dia, mas nas madrugadas sempre é um momento especial para tocarmos os corações. Vai lá. Eu tenho uma filha única. A minha filha era muito rebelde, nervosa, qualquer coisa brigava comigo, né? Tinha uma causa na justiça há 11 anos da minha filha, que a família não queria aceitar. Aí depois, um dia, não sei o que aconteceu, eu mexendo na televisão, eu vi a imagem da Alcides. Aí falou aquelas coisas tão bonitas, aí daquele dia, eu sempre minha televisão na Rede Vida. Aí eu fiz a novena, Nossa Senhora de Fátima e São José, e pedi que São José e Nossa Senhora de Fátima que encaminhasse o coração do juiz, que ele desse a causa para minha filha. Eu pedi que ela iluminasse o coração da minha filha, que a minha filha não fizesse o que estava fazendo. Hoje minha filha mudou, me busca até de carro para passear. Me deu 3 netos maravilhosos. 8 meses atrás, o juiz deu causa. Aí deu tudo certo, graças a Deus nossa vida está mudando. Minha filha tem casa própria depois que tudo deu certo. Graças a Deus está caminhando tudo
na Santa Paz, depois que eu conheci a Rede Vida e com as minhas orações que eu fiz, minhas novenas, eu sempre faço minhas orações. E a Rede Vida mudou muito a minha vida, depois que eu conheci Alcides. Padre Lúcio, Padre Marcos Tadeu, Padre Rodolfo. Aí minha vida mudou da água para o fundo. Conta comigo, eu sou seu amigo. Não importa onde estiver, não importa o que Terezinha, vier. muito obrigado, viu, pelo seu carinho com a gente. Obrigado por contar um pouquinho da sua história. Queria que esse abraço você sentisse que é seu mesmo, sabe? É com todo amor desse coração. Se sinta acolhida, se sinta amada, se sinta bem próxima do coração misericordioso dele. E eu tô aqui para ouvir você, para rezar por você. Esse abraço é seu, filho. Terezinha, que Deus te abençoe sempre. Reza por mim também. Nos momentos de alegria ou de tristeza, ou em tudo, enfim. Dos tormentos, das paixões desencantadas, pode chamar por mim. 0800 545 5900 é para você entrar em contato com a gente e se tornar benfeitor dessa obra. Quando você se torna benfeitor dessa obra, você me ajuda a levar adiante esse programa nas madrugadas. Eu não quero nada da sua doação, não tenho direito a nada, nem um centavo da sua doação. Mas sem a sua doação, eu não consigo manter esse projeto. Nós temos antenas da Rede Vida espalhadas por esse Brasil inteiro. Nós temos a manutenção de um satélite, porque é esse satélite que faz com que essa imagem tenha a cobertura total do território nacional. Em todos os cantinhos, a Rede Vida chega, graças à sua contribuição, graças à sua ajuda. Eu fico assim muito feliz quando eu vejo que as pessoas vão se tornando benfeitoras e entendem o sentido de evangelizar junto com a gente. Dom Fernando Figueiredo me diz sempre, Dalcides, eu coloco 5h30 da manhã na minha missa todos os nossos benfeitores. Então você é benfeitor, tem uma missa por dia na sua intenção. 0800 545 5900. A gente só consegue fazer um programa lindo como esse, com o Padre Christian junto com a gente, porque há uma estrutura, são profissionais que estão trabalhando 24 horas por dia, espalhados por esse Brasil. A gente consegue fazer programas de qualidade aqui pela Rede Vida. A gente consegue fazer com que a evangelização toque o coração de uma multidão por esse Brasil afora. Graças a você, graças à sua mão estendida. Se você pode, faça uma doação nessa madrugada, quase 1h da manhã, e você pode fazer através dessa chave Pix 11 97061 0457. É através dessa chave Pix que você faz a sua doação. Tem gente que às vezes faz assim, R$1. É o sentido simbólico, né, gente? De você participar junto conosco. É uma coisa, sempre eu digo aqui e volto a repetir. Se você está em dúvida entre comprar o leite e o pão na padaria ou ajudar a gente, é para comprar o leite e o pão na padaria. A ajuda sempre será com aquilo que não vai te fazer falta. A ajuda deve ser depois que você já sanou todas as questões do seu dia a dia. Aí então, você pega um pouquinho disso e ajuda a gente, se você puder, se você quiser. 11 97061 0457. Que essa palavra também caia no seu coração. Se você se sentir tocado, entre em contato com a gente. 11 97061 0457 é para fazer a doação, mas é também para você mandar a sua imagem, a sua foto, o seu comentário, sua mensagem de texto, um áudio, quem sabe, para a gente. E tudo isso faz com que a gente evangelize juntos. Muito obrigado por você ser esse irmão, essa irmã na fé que nos ajuda a manter esse programa nas madrugadas. Que Deus te abençoe, te recompense por tudo. E ao teu lado, eu sempre sigo. Já não há mais talvez, basta querer pra te ver outra vez. Descobri que meu marido me traiu e desde então não consigo recompor a minha vida. A dor é grande.
a confiança foi destruída, e não sei se fico ou se vou. Peço sabedoria e cura para o meu coração partido. Uau! Que dureza, meu Deus! E aí, padre, vai ou fica? Minha filha. Olha, o perdão, ele sempre existe. Reconciliação, depende. Eu tenho no meu YouTube, não vou falar aqui porque é muita coisa, uma pregação que chama isso: Como reconstruir um casamento ferido. Como a esposa pode lidar com a traição. Tem 1 hora de fala de várias questões. O básico aqui é saber se o cônjuge está arrependido de coração. Porque cair, o ser humano cai. Ele foi tentado e ele sucumbiu à tentação e que virou o pecado. Se a pessoa está arrependida de coração, foi uma fraqueza e é uma pessoa boa, porque você conhece uma pessoa boa que cometeu uma fraqueza. E você conhece que é a coisa rasgada, uma pessoa safada. Tem gente que é safado mesmo, não é? A pessoa não tem laço com ninguém, não é fiel. A pessoa, ela escolheu uma vida assim. Mas eu conheço muita gente boa que caiu. E eu penso que a pessoa que caia, a primeira parte não pode ser o descarte, não. Porque se Deus nos descartasse, cada vez que eu caí, nem para o seminário eu tinha entrado. Só que Deus vê um coração arrependido, aquele que quer recomeçar. Eu tenho certeza que todo casal que passa pela traição, e é a coisa que mais dói no coração, por isso que Jesus foi traído por Judas, Deus escolheu para o seu filho aquilo que mais doía no coração humano, por isso ele foi traído. Como lidar com a traição? Com a verdade do outro, com o recomeço com o outro e, sobretudo, com Deus. Então, espera as coisas acalmarem, não tome decisão precipitada, deixa ele colocar a cabeça no lugar, coloque a sua cabeça no lugar e o pano de fundo é: o que levou ao meu marido, estando casado comigo, a essa traição? Qual foi a brecha que o nosso casamento não conseguiu fechar para que essa terceira pessoa entrasse? Eu acredito que todo casamento pode e deve ser reconstruído, na verdade, na caridade e, sobretudo, no perdão. Ô padre, a gente vai para a oração da noite. Eu posso pedir também que o senhor traga uma bênção especial, pode ser? Então nós vamos fazer o seguinte: tem o momento da oração da noite, o padre vai conduzir essa oração e são os últimos 3, 4 minutos do nosso programa, com a bênção também do padre para todos nós. Mas desde já, padre, eu quero te agradecer. Sempre que você estiver em São Paulo, se lembre desse seu irmão aqui. Eu não esqueço, não. Como é gostoso te receber nos nossos programas, como é bom receber você aqui na Rede Vida, como é bom a gente estar junto. Padre, eu aprendo muito com você, muito. E eu aprendo não só aqui nos programas que você participa, eu sigo você nas redes sociais, eu vejo o bem que você faz. Então, você que está em casa, como é que eu faço para seguir o Padre Christian? Está aí, ó, aparecendo, é @Padre Christian, desse jeitinho que está aí, ó, simples, fácil, mas você segue o nosso bom padre. Obrigado, viu, padre? É uma alegria, Dãozinho. Sempre muito bom estar aqui. E o tempo voa, né? Vamos fazer a oração da noite, e nessa oração da noite também, o padre vai trazer a bênção que vem dos céus. Vai lá. Olha, eu tenho certeza que muitas pessoas que estão conosco agora são pessoas sofridas, com males da alma, depressão, síndrome do pânico, ansiedade, insônia, tantos problemas que vão te esperar neste dia que já começou. Peçamos ao Senhor a sua bênção, a sua força, que possamos ter um coração tranquilo, imerso no Senhor, na certeza de que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, até aquilo que a gente não entende. Deus eterno e todo-poderoso, visitai com teu amor, com a tua misericórdia, a cada pessoa que está conosco agora pela Rede Vida de televisão. Leve, Senhor, esperança, traga esperança ao nosso coração. Nós te entregamos todas as nossas tristezas, sentimentos de depressão, vazio interior, arrependimentos, pensamentos de suicídio, pessoas
que perderam totalmente a esperança de uma resolução dos seus problemas. Maria Santíssima, cubra-nos com teu manto maternal, afastando de nós todos os dardos inflamados do maligno. Santo anjo do Senhor, nosso anjo da guarda, consola-nos, guia-nos, ilumina-nos e por esta bênção traga paz aos corações, na certeza de que tudo passa. É verdade que os momentos bons passam, mas os ruins também haverão de passar. E nós não podemos passar com aquilo que passa. Que Deus possa ancorar o nosso coração no poder e nas promessas da sua palavra. Por imposição das minhas mãos sacerdotais, por intercessão da Santíssima Virgem Maria e de São José, seu castíssimo esposo, desça sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre o seu casamento e permaneça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Como é bom a gente se cercar de pessoas de coração bonito. O Padre Christian tem um coração bonito. E ele é um bom irmão, um grande evangelizador. Vou convidar você que está em casa a rezarmos uma Ave Maria por esse nosso bom irmão, pela evangelização que ele faz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fique na paz, Deus abençoe você. Obrigado, gente. Tchau. Eu não tenho